Shalom Aleichem, irmãos. Baruch Hashem, Yal. Abba, o Pai. Yalsha, o Filho. Yal, o Pai. Yalsha, o Salvador. Hashem, Pai e Filho. É isso, irmão. Mais uma vez trazer as boas novas do nosso Salvador Yahshua Mashiach. Aquele que já veio a este plano terrestre aqui no mundo, como nós estamos aqui encarnado, como nós, e deixou para nós aqui todo o legado das boas novas, irmãos. Mas o mais importante que ele veio fazer para nós aqui é trazer o perdão do papai. Por que o perdão do papai, Hamilton? Porque nós falhamos com o nosso pai, namorada celestial. Preexistência, irmãos. Antes de vir para o mundo, nós estávamos com o nosso pai. Nós não vemos. Tem muitos irmãozinhos que não têm o entendimento da preexistência, irmão. Preexistência, nós morávamos na morada celestial, aonde aconteceu uma rebelião, aonde o querubim de luz, conhecido agora como demiurgo Lúcifer aqui no mundo, porque ele é o Deus desse mundo, mas lá ele era um querubim, e todos nós ali na morada celestial, você entendeu? Aquilo era só felicidade, mas nasce dentro dele a vontade de ser mais do que o papai, e ele seduziu, foi seduzindo todos os anjos, e aí houve uma divisão. Um terço ouviu ele, foi seduzido por ele, você entendeu? E foi expulso da morada celestial por causa dele. O outro um terço ficou neutro, na neutralidade, não aceitou, porém não tomou partido com o papai. Ficou um terço neutro, na neutralidade. Ou seja, quente, ou seja, frio, porque morno eu te vomito. E o outro um terço tomou partido com o papai. Está lá. Aqueles estão na glória com o papai. Olha que alegria. Hoje, se nós soubéssemos, não é, que era só tomar partido com o papai, nós não precisávamos estar passando, vindo aqui para esse processo, aqui nesse mundo, para um processo de um tempo de purificação e de tomar partido. Porque lá nós não tomamos partido, aqui nós temos que tomar partido. Aquele que foi expulso, irmão, desceu para o abismos e trevas. E onde nós estamos hoje é o abismos e as trevas. É só tirar a luz, a energia que o papai falou, haja luz, ele. Haja luz, ele. Não é mesmo? Então, irmãos, é importantíssimo a gente saber tudo isso. Que a nossa preexistência foi na morada celestial, espírito, energia, pura energia. E depois o papai fez aqui um plano, aqui chamado Jardim do Éden, paraíso, tudo certinho, para fazer ali um processo de todos um terço, porque os outros já estavam expulsos para o abismo, era para baixo ainda, né? O abismo não era ali no paraíso, nem no Jardim do Éden, a nova Yahushalã. A nova Yahushalã estava aqui, o abismo para cá e a morada celestial lá no corpo celestial, cósmico, infinito em expansão. Então, irmãos, pai preparando tudo isso, mas entendendo todo o processo que iria ser conduzido. Porque Lúcifer estava assistindo tudo que o papai estava fazendo. Porque ele é espírito, e o papai não tirou dele nenhuma das suas autonomias espirituais, poderes que ele tem. Até hoje ele tem. Ele tinha lá e tem aqui. Seduzir lá e seduzir aqui. Então, irmãos, olha que maravilha tudo isso. A gente tem que ter esse pleno entendimento para entender todo esse processo. O pai fazendo isto tudo aqui, o Jardim do Éden, o paraíso, vendo que estava tudo maravilhoso e belo, lindo, porque ele falou, haja plantas, ouve-se plantas, ouve-se tudo. Toda vez que ele comandava através da palavra, tudo se transformava e tudo se criava. É assim que é o nosso Abba, o nosso Pai Celestial. Olha que maravilha, que glória. E quando tudo estava pronto, já propício para ele fazer agora eu vou criar o Adão, um semelhante a nós. A ele e o filho estava ali na execução da obra. E quando ele cria lá Adão, do elemento químico, que iria se constituir essa terra, porque quando Lúcifer foi expulso para o abismo, isso ainda não existia. Depois que foi tomando formas e existência, ele foi dando forma a tudo, aos planetas, ao Sol, aos elementos, você entendeu? A tudo isso que está dentro dessa Via Láctea,
que antes de ele falar haja luz, era o abismo. Quantas Via Lácteas igual a essa, que nós estamos orbitando nela, com os planetas dentro dela? Tem trilhões de outras, então nós estamos dentro da nossa Via Láctea. E aí existe outras, trilhões de outras. Mas daqui de dentro não sai e não entra ninguém. Tudo orbita dentro dela. Até que o papai venha e restaure tudo isso. Isso a nova Yaoxalã descerá espiritual. E todos os vencedores irão viver no reinado de Yao com Yaoxa Mashiach. Aqui. Mas houve aí um interpelamento, irmão. Uma interface que alterou todo o projeto do pai. Mas ele já tinha todo o pleno conhecimento disso. O papai tinha, mas Lúcifer, ali, com aquele jeitão dele de querer ser maior do que o pai, vendo quando criou Adão ali, Adão para ser o que? O gestor do projeto aqui, aqui onde ele criou, que era o paraíso, o jardim do Éden. Adão, agora você vai ser o gestor deste jardim, você vai colocar nome nos animais, nome nisso, nome naquilo. Isso tudo é espírito ainda, irmão. Nós estávamos na Yaoxalã espiritual, a cidade santa espiritual. Mas o inimigo, junto com os anjos caídos, observando tudo em espírito, potestades, vendo tudo, movimento. Até ali ele não achou assim nada que poderia ele se interessar. Olhava, não via naquilo tudo homem, animal, plantas, água, papai fazendo tudo aquilo, ele observando. Não, até agora não tem nada que me chamou a atenção. Mas quando o papai chegou no momento oportuno, que ele falou assim, aquele 1/3 vai ter que descer para cá. E como que nós vamos fazer esse 1/3 descer para cá? Projeto espiritual, irmão. Criar uma Isha, uma mulher que tem um útero, e é através do útero que espíritos se encarnam aqui, se transformam numa tridimensionalidade, num outro ser que era espiritual. Então, papai quando criou Eva, aí chamou a atenção do Demiurgo. O Demiurgo falou, qual que é o objetivo do pai com isso aqui? Pera lá. Então, se colocar uma sementinha naquele útero ali, aquele útero pega um espírito que é energia, ele transforma isso, num ser vivente. Isso me interessa. Mas o papai alertou Eva e Adão, falou, olha, tá vendo aquela árvore, Adão? Aquela árvore ali no paraíso ali, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore lá é o Demiurgo, Lúcifer, ele foi expulso lá da morada celestial, porque ele rebelou, ele queria ser maior do que nós lá. E aí nós expulsamos ele para cá. Porque nós vamos dar um período, você entendeu, de 120 jubileus, 6.000 anos, para que tudo esse tempo se transcorrer. No final desse tempo nós vamos fazer o quê? Um acerto, um ajuste de tudo isso. Porém, ele vai ficar aqui. E ele está predestinado a ficar aqui. Agora, todos vocês, 1/3 que ficou na neutralidade, vai ter a oportunidade de vir para cá, você entendeu? Por um período de aprendizagem espiritual também, você entendeu? E carnal, que depois nós, por essa falha que ocorreu ali no projeto. Por quê? Porque o papai já tinha preparado o corpo para prender Lúcifer no corpo. Por isso que fala, esse corpo está com veneno de Lúcifer, Satanás. Nós só vamos voltar para casa quando, no final do período predeterminado pelo pai, que é o período salvítico, que todos os anjos, 1/3 que ficou na neutralidade, tivessem a oportunidade de descer, e de espírito pelo útero de uma barriga, de uma mulher, de uma mãe, ou, você entendeu? Ou de qualquer forma, eles descem, todo o espírito encarnado aqui na Terra veio por útero de mulher. Não existe ninguém aqui que fala, eu sou ser humano, carnal, mas eu não nasci de... Não, é espírito. Senão, ele está usando um corpo, se manifestando igual no corpo do Gadareno. É espíritos possessos dentro de corpos. Porque todos os corpos, entendeu? Para se manifestar aqui neste mundo terreno aqui, biológico, ele tem que vir por útero de mulher. De espírito transforma, você entendeu? E vira um ser carnal. Carnal mortal. Por quê mortal? Porque nesse momento que eu vou explicar para vocês agora, nós deixamos de ser espírito. Eu estou falando nós porque começou lá em Adão e Eva. E nós somos da linhagem, você entendeu? Dessa geração.
Adão e Eva. Porque o inimigo colocou a linhagem dele também. Lúcifer, Demiurgo e Eva. Então dali foram semeados 2 gerações para esse mundo aqui. Começou ali no Jardim do Éden, quando ele alertou Adão e Eva: cuidado com aquela árvore, se tu tiver algum, você entendeu, relacionamento com aquela árvore, você entendeu, do fruto daquela árvore, da semente daquela árvore, tu morrerás. Vocês estão entendendo? Tu morrerás. E aquela outra árvore ali que está do lado é Yausha, esse aqui, irmão. A vida eterna. Com aquela tudo, tu poderás tudo, porque aquilo é a vida eterna. Conversado, acertado, explicado, tudo certinho. Papai tem trilhões de outras Via Lácteas, então vou para verificar as outras situações, outras moradas. A morada nesse cosmo infinito não é só nós. Existem várias moradas. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Eu estou indo para a casa do papai preparar moradas para vocês. É o Shamashi, irmão, ele, nosso libertador. Então, quando o papai vai para as outras moradas, trilhões de Via Lácteas, infinito cosmo em expansão, Lúcifer, eu preciso encostar naquela mulher e seduzir, eu preciso. Astuto como ele é, pai da mentira, poder que ele tem de sedução, porque lá na morada ele seduziu 1/3 de anjos. A capacidade dele aqui na terra seduzindo todos vocês que estão dentro das religiões que ele criou. Como que você sai, irmão, de uma religião que faz quase 6.000 anos que foi criado ali, da linhagem de Caim, Lúcifer, Satanás, depois foi aprimorada pela Babilônia, por esses impérios todos, e o último império que ainda detém o poder e controla tudo isso, chama Império Babilônico, Católico, Apostólico de Roma, e todas as religiões, o cristianismo faz parte da Babilônia, irmão. Cabeça de ouro, troncos de prata, quadris de bronze, pernas de ferro e pés de barro e ferro. Isso ainda não acabou. Isso acabou o império de Nabucodonosor, já foi, é passado. Acabou do medo dos persas, Ciro, já é passado. Acabou da Grécia, já é passado. Acabou da Roma imperial, dos imperadores, acabou. Mas ainda existe até hoje, até quando ele retornar. Ele quem, irmão? Yahushua Mashiach, para restaurar esse reino que foi tomado. Adão foi seduzido com Eva e entregou isso na mão de Lúcifer, Satanás, e este mundo hoje está na possessão de Lúcifer, Satanás, irmãos. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando ele se viu no momento oportuno, ele conversa com Eva. E como que ele conversa? Como pessoa, espírito, não, porque Eva e Adão já tinham visto. Ele entrou em possessão dentro de uma serpente, e essa serpente era um réptil, um reptiliano. Lá conversava, gesticulava e fazia tudo, ereto como um homem, comunicava. Adão e Eva entendiam. E ele, espírito demoníaco dentro, assim como estava dentro do gadareno, Eva, até seduzir Eva, irmão. E aí o que ele fez? Colocou uma semente no útero de Eva. Como que coloca uma semente no útero de uma mulher? Um sêmen, sexo. E aí ele já na orelha da Eva: agora você vai e dá o seu fruto para o Adão comer. Explicou para ela como que se faz. E ela foi lá: Adão, olha aqui como faz, come o frutinho também. Adão aprendeu e logo colocou, logo na sequência, horas ou antes de 1 hora, tudo aconteceu, os 2 atos de colocar a semente no útero de Eva. Um colocou a semente, seduziu e falou para ela instruir Adão e ensinar Adão. Adão foi lá e colocou a semente. E houve o que? Fecundação de gêmeos no útero de Eva. E nesse momento, exatamente nesse momento, semeou-se 2 sementes. A semente do Caim, filho da serpente com Eva, o joio, e a semente de Eva e Adão, que é a semente do trigo, que veio Abel.
E o inimigo veio, irmão. Quando veio aqui, o papai ficou sabendo disso tudo, o papai veio conversar. O que está acontecendo? Olha, nós estávamos escondidos porque a gente estava com certo medo. Medo de quê, Adão? Isso aqui foi dado para você, seu gestor desse negócio, CEO disso aqui tudo e tal. O que está acontecendo, Adão? Não, é que nós estamos nu. Nu como, Adão? Você é espírito, Adão, mas no momento do ato ali, ele perdeu o status de espírito e se tornou, porque ele falou assim, não comas dessa árvore, não tenha relacionamento com essa árvore, que é Lúcifer, porque se tu tiver, tu morrerás. O que aconteceu, irmão? Ele deixou de ser espírito, puf, a energia desconectou. Aí você vai no seu celular agora, no seu smartphone, e fala assim, ó, quantos átomos tem um corpo humano? Aí você vai entender, irmão, que esse corpo tem 7 octilhões de átomos. Você tem ideia de grandeza? De grandeza? Tem. Então me explica para mim o que é 7 octilhões de átomos de energia, se ela estiver conectada em fricção. Isto é o quê? É o quê? Uma estrela? Um sol? Isso, é dessa grandeza, irmão. Nós estamos falando de grandeza, energia, energia. Espírito é energia. E quando ela está concentrada, ela é uma estrela. Energia, pura energia. Nós, lá na morada, éramos estrela, energia. E aí desconectou, ficou dentro do nosso corpo, mas sem frequência nenhuma. O plasma desligou. E esse corpo nu se tornou corpo mortal. Então você consulta aí seu smartphone agora rapidinho, irmão, faz isso. Quantas bactérias tem um corpo humano? Esse corpo seu, o de todos os seres humanos que vieram encarnados aqui para esse mundo. Deixou de ser energia, passou a ser corpo carnal mortal. Deixou de ser energia, passou a ser existente de corpo carnal mortal. Aí você vai levar um susto quando você vê que tem 40 trilhões de bactérias. Esse corpo é formado de 40 trilhões de bactérias. Então significa que se eu colocasse aqui um espelho que aumentasse aqui 2, 3 mil vezes, eu ia assustar, porque eu não ia ver esse rosto meu, esse corpo meu, eu ia ver uma colônia de bactérias vivas se movimentando aqui e formando este corpo no qual o pai tinha modelado ele em espírito, mas depois ele ficou nu do espírito e se tornou um corpo tridimensional mortal. Se tornou corpo, carne, alma e espírito, tridimensional. De espírito passou, processou e virou um tridimensional. Então todos os filhos, 1/3, estão fazendo esse mesmo processo, descendo. Entendeu a explicação, irmão? Se você começar a estudar, buscar... Ah, mas na Bíblia não tem isso. Irmão, claro, olha como que você está ficando inteligente. Como que você está começando a aprender. E quando você começar realmente a buscar Mateus 7,7, busca que você encontra, peça que você recebe, bata as portas, que as portas da sabedoria abrem para você, e as revelações vão vindo para você, e você começa a ter entendimento maravilhoso. Olha que maravilha que o papai... Por quê, irmão? Agora que isso tudo está aparecendo. Porque Lúcifer, meu irmão, pegou toda a verdade e escondeu para que ninguém de nós que estávamos vindo já chegava aqui num mundo já formado por uma ordem mundial satânica. Que é esse conjunto de ordens que existe nesse mundo. E quais que são as ordens desse mundo que a gente olha e vê? Economia, religião, política, sociedade, você entendeu? Divisões sociais, entretenimento, joguinhos, jogos de futebol, você entendeu? Tudo isso são criações de homens com o objetivo único e claro, de ganhar dinheiro. Porque o Deus desse mundo, Mamon, é o Deus que dá alegria para aqueles que querem trabalhar com ele, você entendeu? Que tem que ter prazeres. No caso do nosso Abba, do nosso pai, é o quê?
No mundo é essa questão prazerosa, que satisfaz a alma e o corpo, o sexo, a droga, o álcool, a prostituição do corpo, dinheiro, poder, status, né? Se sentir que é o maior, acima do púlpito, acima de todos, o líder, o grande CEO, isso tudo são coisas do mundo, irmão. E a gente, nesse engano, se formando para ser discípulo, trabalhando para sustentar esse sistema, todo esse sistema. Porque no topo da pirâmide do olho de Oz ali, no olho, né, que Epstein, aquelas revelações de Epstein, que aqueles homens, dono do mundo, trilionários, famílias, eles comem carne de gente e bebem sangue de gente. Nas orgias que eles fazem, você entendeu? Nas oferendas macabras que eles fazem para Demiurgo, o espírito, o Deus desse mundo, irmão. Em troca de quê? Poder, ser dono do mundo, mais rico do mundo, dono de todos os laboratórios, dos entretenimentos, da comunicação, você entendeu? Dos poderes econômico, financeiro, dos 3 poderes políticos, judiciário, executivo e legislativo. Tudo está debaixo da ordem mundial, criada por homens. Então a religião que eu estou seguindo aí, que você está falando, Hamilton, e esse nome que está dentro do cristianismo foi criado pelo sistema babilônico, irmão. Tem tudo escrito em documentos, em pergaminhos que os profetas escreveram, porém aqueles que eles esconderam e que estão sendo achados agora, achados arqueológicos, ainda contém verdades, a verdade que liberta. Por isso que o papai falou assim para Daniel quando escreveu, para todos os apóstolos: agora você escreve, invasa isso aí certinho, ponha num vaso, lacre em terra, porque o sistema, vai perseguir, e aqueles que eles vão achando, eles vão rasgando e alterando toda a história hebraica para a história do reino, do império daquele momento. A Babilônia era a Babilônia, a história era da Babilônia, não tinha nada com Israel, porque eles entraram em Israel, destruíram todo Israel, mataram o povo de Israel e jogou o povo todo na escravidão. Então Iau e Yalcha, que é hebreu, que é de Israel, quem falava esse nome, morria. Quem falasse esse nome, morria. Você tinha que falar Ísis, Horus e Tamuz. Você podia falar Nimrod, Semiramis e Tamuz. É a trindade. Tudo aí vem a trindade, porque eles não são monoteístas. Não, eles são... mas a Igreja Católica fala que é monoteísta, mas elas têm o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. É um corpo com 3 cabeças. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito. Sim, é um corpo. Ele fala que é monoteísta, mas tem 3 cabeças. É uma aberração isso aí, não é, irmão? Isso é um demônio, com certeza é. Ele chama Zeus, o Deus. Aí o filho que a gente fala que está no lugar de Yalcha, como que é o nome dele? O nome dele chama Iesus. Foi Antíoco Epifânio, o rei Seleucida do Império Grego, do ano 167, antes do nascimento de Yalcha Mashiach. Ele entrou no templo lá em Israel, irmão, montado num cavalo, pocotoque, 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 com um suíno, um sus, embaixo do braço. Entrou no templo, chegou no altar, aonde Yalcha era reverenciado. Cordeiro, o cordeiro, leia. Leia 1 Macabeus 1, 64, leia a 54 a 60, leia Daniel 8, Daniel 9, Daniel 11, leia. Todas as vezes você consulta assim, aonde se fala sobre a abominação da desolação colocada dentro do altar no lugar do cordeiro. O sus. Sus é porque a língua grega, koiné, sus é suíno. E o latino, logo que os latinos, que são os romanos, derrubam o Império Grego, eles continuam com a mesma filosofia dos gregos, e eles absorveram ali através da Septuaginta, aquele documento que já estavam pronto, eles absorveram tudo aquilo e transfiguraram o poder. Como o Deus do grego é o mesmo Deus do latino, o Zeus é o mesmo, Deus Sol, Deus Mitra,
o deus Ísis, Horus, todos eles. Então continuou a mesma linhagem de Caim, a mesma linhagem, entendeu, do joio. Aí, Iau e Yauxa, irmão, esses aí, meu, sempre foram perseguidos, irmão. Inclusive hoje, 2026, março de 2026, 23 de março de 2026, eles estão lá, o Irã tá lá, quer destruir, por quê? Porque é o único país que traz, irmão, os nomes verdadeiros, porque a história da humanidade se deu lá em Israel. E o Yud-Heh Vav-Heh Hashem, Yau, é de lá, não é de Roma, não é do Vaticano, não é da Grécia, não é de Ciro, dos medos e dos persas, você entendeu? Do Irã, do Iraque, Babilônia, não é, você entendeu? Não é da China, não é da Índia, não é dos Estados Unidos. Mas nós estamos falando daquele império daquela época, né? Existia ali um pedaço da África, um pedaço da Europa e o mundo árabe. O restante ainda era virgem, né? O Brasil foi descoberto em 1500, a América em 1400 e pouquinho, e outros aí foi. Então, nós estamos falando aí, você entendeu? Do ano 3000 antes do nascimento do Mashiach, antes de começar o zero gregoriano, calendário gregoriano zero, que foi ali no nascimento de Yahshua Mashiach. Só que quando começa no nascimento zero de Yahshua Mashiach, Yahshua já tinha 3 aninhos. Quando ele morre no madeiro com 30 anos, você entendeu? Que vocês falam 33 anos, não é? Então, e aí 33, 2000 anos não passará, será 2023. 2033. Exatamente, 2033. Então, irmãos, então a religião, ela se torna um conglomerado junto com a política, com o Estado e tudo lá no Império de Constantino. Quando o Império Romano toma o mundo inteiro ali, derruba a Grécia, né? E a Grécia já tinha derrubado os Medo-Persas, e a Medo-Persa já tinha derrubado o Império de Nabucodonosor, e Nabucodonosor já tinha derrubado o Império Israelita de Jorão e Jeroboão, das 12 tribos, Jorão, filho do rei Salomão. Então, papai, por que deu isso tudo, irmão? Porque quando o rei Salomão morre, Jorão, filho do rei Salomão, não atendeu ali as solicitações das 12 tribos, Simeão, Rubens, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Eles foram lá, olha, seu pai colocou ali um imposto para nós pagar, tal, porque era o quê? Era o Estado, era o país e as províncias, como os estados, Mato Grosso, Rondônia, Amapá, Rio de Janeiro, Rio Grande. Então eles pagavam imposto ali para Yauxalã, que era onde estava o governo, né? Então, irmãos, ele falou que não, ele vai colocar mais julgo. Você lê em Reis, 1ª Reis, 2ª Reis, você vai vendo toda essa história. E aí, o que aconteceu? Houve um racha. Aonde? Na tribo de Israel, das 12 tribos, os 12 irmãos se dividiram. Ficou Jeroboão com 10 tribos e Jorão, filho do rei Salomão, com 2 tribos, Judá e Efraim. E aí o papai falou, filho, vocês não querem o meu apoio de Iau. Eu como rei de vocês querem, você entendeu? Os gentios mandando em vocês. Os deuses do gentio. Olha só o que aconteceu, toda a história ali daquele momento, irmão. Jezabel, com Baal, né? E aí foi, cara, só foi confusão dentro do povo até que o assírio, a Babilônia, vai lá e toma, derruba, destrói o templo todo e leva todo mundo para a escravidão. Foi aí que estava lá Jeremias, Davi, Ezequiel, Daniel, Daniel, você entendeu? Então todos eles escreveram, os pergaminhos foram anotando tudo isso, porque tudo isso que aconteceu no Velho Testamento é reflexo do que iria acontecer depois que Yahshua Mashiach veio para nos trazer o perdão, e merecido, porque a gente não merecia o perdão do Pai, pela nossa neutralidade lá, nós não assumimos a nossa responsabilidade espiritual diante do nosso Pai. Igual um terço tomou partido e falou, não, Lúcifer, lá era anjo de luz, não querubim de luz.
Nós não vamos rebelar contra o nosso Pai. Nós estamos aqui, o nosso Pai, nós temos tudo que o nosso Pai. Isso tudo que existe aqui é nosso. Se é do nosso Pai, nós estamos dentro do corpo celestial. É nosso, somos nós. Ele é o corpo celestial e nós somos os filhos dentro desse corpo celestial, cosmo infinito e expansão. Mas ele não, ele falou, não, meu governo que eu vou colocar é um governo que vai ser muito melhor. Olha o governo dele aqui. Olha o governo de Lúcifer aqui no mundo, irmão. Destruindo tudo. Pestilência, desgraça, fome, doenças. Você entendeu? Putaria, corrupção ao extremo, desgraças. Você entendeu? Tudo que não presta. A natureza toda gemendo, sofrendo. Isso é o governo de Lúcifer, irmão. Que é esse mundo aqui. Que era esse abismo, ele só não é abismo ainda, porque o dia que o papai falou, tira a luz, que ele falou, haja luz, ele tirar, isso vira novamente trevas e abismo, é aqui. Nós estamos sofrendo, irmão, quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão se suicidando, você entendeu? Porque estão sofrendo, irmão. Aí, tudo isso eu quero falar, irmão, porque outro dia, agora, nos comentários, né, tem alguns irmãozinhos que bate o pé, é Deus e Jesus. Porque está na Bíblia, porque é Deus e Jesus. Tudo que você lê é Deus e Jesus, é Ele. Irmãos, eu pergunto encarecidamente, primeiramente, afasta um pouquinho a tua mente, teu espírito, ora assim, papai, você crê que é o papai? Papai, ilumina a minha mente para me ter entendimento, nesse momento agora, da encruzilhada, porque eu vou ter que escolher um caminho. Existe dois caminhos, o da porta larga e o da porta estreitinha. Existe dois caminhos da porta larga que leva a Roma e o da porta estreitinha que leva nós de volta à morada celestial. O da porta larga leva o nome do Salvador, que é Deus e Jesus. O da porta estreitinha leva um nome que eu não conhecia até agora, que é Dial e que é de Alcha. O que eu faço? Se tudo que eu aprendi dentro da denominação que eu frequento, da Igreja Católica Apostólica Romana, o padre, o pai de igreja, padre é pai de igreja, o padre, o pai, ele fala para mim que é Deus e Jesus. Aí eu fiquei um pouco desconfiado, mas eu fui para protestante lá, para católica, para evangélica, é Deus e Jesus. Aí eu tenho um amigo que é do candomblé, do salavá lá, que bate os tambores, todo mundo fala que isso é coisa do demônio. Mas lá também que eles invocam lá, é Deus e Jesus. Aí eu tenho um amigo que fala assim, maçonaria, todo mundo tem medo de maçonaria por causa daquele bode preto, de alguma coisa ali macabra que tem atrás disso. É Deus e Jesus. Aí vai para o espiritismo, é Deus e Jesus. Aí vai, é Deus, tudo é Deus e Jesus. Pera lá, irmão, tem alguma coisa? Você não está desconfiando de nada não, irmão? Se há uma briga, eu não vou para a maçonaria, cara, porque isso é coisa do demônio. Mas quem que é o demônio que está lá dentro regrando eles? Deus e Jesus. Então você está chamando, aonde eles invocam ali é Deus e Jesus, meu. Você entra lá na maçonaria, tem o Jesus de tamanhos da cruz garrado. O mesmo que está dentro da Igreja Católica Apostólica Romana e é o mesmo que está na Bíblia seguida pela protestante de Martinho Lutero para cá. É o mesmo. Deus e Jesus, da católica, da apostólica romana, católica ortodoxa, lá de Constantinopla, porque eles se racharam, brigaram lá, o clero da igreja se trucidaram ali. Leia o grande cisma, leia assim, eu quero saber a história do grande, o que foi que aconteceu com o clero do grande, se matou aquele clero, aqueles homens, tudo, porque a igreja estava ficando rica. Igreja de Laodiceia, ficando rica, dona de fazenda, propriedades, tesouro, banco do Vaticano. Aí eles se degladiaram, irmão. Opa, esse dinheiro não vai para... Não. Aí se racharam, aí falou, então você fica com a tua igrejinha em Roma, você entendeu? Aí no Vaticano, e nós vamos ficar com a nossa ortodoxa lá em Constantinopla. Rachou, dividiu. Aí Martinho Lutero, então, foi vendo tudo aquilo. Vou protestar isso tudo, cara. Vendendo indigência, vendendo, você entendeu? Perseguindo, inquisição, matando gente. Foi a Igreja Católica Apostólica de Roma.
Aí Martinho Lutero falou, não, eu vou protestar tudo isso. E começou a protestar. Aí os caras olhou e falaram, ah, Martinho Lutero, você é padre aqui da igreja, vão matar você. E ele, ó, pra Alemanha. Aí um rei da Alemanha lá escondeu ele no palácio, falou, ó, escreve aí suas teses, porque a gente não tem acesso a essa Bíblia latina feita lá na Igreja Católica Apostólica de Roma. Só o clero tinha acesso, ninguém, os nicoclero, aqueles homens do púlpito, que só liam em latim, toda a história colocada ali dentro daquela Bíblia, a história dos Iau e de Yaucha. Eles só trocaram os nomes e fizeram grandes alterações. Isso chama fermento. Os doutores das penas, você entendeu? Os que faziam as transliterações do hebraico para o latino, ó, isso aqui não é interessante colocar. E sabe quando se deu isso aí? Chama Concílio de Nicéia. E quem estava sentado no trono, olhando tudo, aqueles 320, quase 340 bispos ali reunidos dentro, levaram aí mais de 60 dias para definir como seria o Estado com religião, com economia, com ordem mundial, com controle mundial, para que todo mundo obedecesse um regramento só. Constantino queria isso, falou, agora vocês se viram. Eu preciso ter a religião toda na minha mão. Aí teve um iluminado junto com ele lá, falou, vamos criar o cristianismo, cara. E todo mundo vai ter que obedecer. Aqueles que não obedecer, nós mata e persegue e mata. Pronto, que ideia maravilhosa. Foi aí que nasceu o cristianismo. E todo mundo que seguia Iau e Yaucha, mata. E todo mundo que seguia, mata. E os outros, mata. Aqueles que baixar a cabeça, se humilhar e aceitar o Jesus, vem para nós. Mas aqueles que não aceitou, mata. Isso chama Inquisição. Durante quantos anos a Igreja Católica fez isso? É só ler o que foi a Inquisição, o que era a Inquisição, por que ocorria a Inquisição. Você entendeu? Porque lá, as primeiras cópias feitas lá no Concílio de Nicéia, o nome lá de Iau que eles tiraram, eles colocaram Zeus, o Deus. Mas no lugar do Cordeiros, eles colocaram Iesus. Iesus, você entra no seu, coloca assim, no seu smartphone, nessa ferramenta maravilhosa. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Fala um monte de coisas malignas, mas também se você pesquisar para o bem, ela te instrui. Por isso que o papai falou, nos finais do tempo vai ter uma ferramenta que depois ela vai ser controlada. Depois que o inimigo entrar aqui, aí nós não vamos ter mais acesso. Mas enquanto ele não está aqui no mundo, porque nos últimos 3 anos e meio, antes do Mashiach e Yaucha voltar, ele vai se pronunciar aqui, você entendeu? Como o iníquo, o anti-Mashiach. Aí ele vai perseguir todos aqueles que hoje têm ainda a liberdade de trazer esse nome verdadeiro, para que todos tenham acesso a esse nome verdadeiro, que é esse que morreu pregado no madeiro, numa estaca no tronco lá em Yauchalam, pelos romanos, dono da Igreja Católica Apostólica de Roma, e pelos judeus, muitos judeus ali que até hoje não aceitaram ele, entendeu lá. E ele dizia assim, eu vim com o nome do meu pai, olha o nome do papai, Iau. Olha o nome dele, Iau. Nome do pai, Iau. Nome dele, Iau. A única coisa que muda é Shá, que significa Xingyai em hebraico, significa salvador, salvação. Então, Iau, salvador, o filho, é o filho que veio exatamente daqui, ó, salvador. Então, irmãos, todas as religiões levam cristianismo, você entendeu? Do cristianismo, tanto do Estado, todo lugar onde tem um cristianismo no mundo, só registrado quando você vai ver quantos seres viventes estão registrados no cristianismo. 1.400.000.000. Um terço, quase, não, entre islamismo, judaísmo e cristianismo, tem 1/3 da humanidade, irmão. 1/3 da humanidade faz parte desse conglomerado do cristianismo criado lá no Concílio de Nicéia. A minoria, a minha cidade, Andradina, nós estamos em 2 que levamos aqui. Oh, mas você... Ah, mas eu sei que a estradinha que leva de volta para casa é estreitinha. Quando o papai foi recolher lá no dilúvio,
Você entendeu? Tinha milhões de pessoas naquele tempo. Todo mundo estava curtindo, era no prazer da homossexualidade. A gente fala isso porque Sodoma e Gomorra foi destruída ali por causa da homossexualidade. O espírito, o demônio que usa o corpo de um jovem, você entendeu? De um homem para a homossexualidade, ele está se autorizando que o demônio da homossexualidade usa o corpo dele. O dia que ele aprender, ele vai ser perdoado. Ele vai abandonar tudo. O dia que ele aprender que a droga é o espírito de demônio que está usando ele para usar a droga, e ele largar e se arrepender, o papai vai perdoar ele. Você entendeu? Todos têm perdão. Você entendeu? Se arrepender e falar que nunca mais vou seguir Yahshua Mashiach. E ele é igual o filho pródigo. O filho pródigo, quando abandonou a casa do pai, ele foi para a prostituição. Se prostituiu, gozou, gastou, curtiu, viveu, fez tudo o que tinha que viver, até no dia que se viu misturado com os demônios, chama porcos. Entendeu? Ficou misturado com os porcos, que é esse e esses. Tá? Quando o gadareno saiu do corpo daquele homem, aquela legião de espírito, ele falou, deixa nós entrar naqueles porcos. Por que porcos? Porque porcos é abominação. E porcos são pessoas malignas, Hamas. E aí quando o porco se precipitou no mar, ele não se precipitou no mar de água, ele se precipitou nos povos, irmão, e entrou para dentro. Por isso que tem tanta gente sofrendo, você entendeu? Possessas de espíritos. Então o menino que está na droga, no alcoolismo, em todo tipo de prostituição do corpo, você entendeu? Sofrendo dependências de todo tipo, outros que são gulosos para ganhar riquezas no mundo, para se sentir poderosos, e eles estão trabalhando para o Deus desse mundo, Mamon. O Deus desse mundo é o poder. E todos carregam Deus e Jesus, irmão. Quando a pessoa se desliga desse sistema, esse sistema babilônico, isso é um sistema, irmão. O Deus de Jesus faz parte desse sistema de engano, de engodo. Por isso que muitas vezes o cara, mas eu estou aqui. Outro dia eu conversei com o menino e falei assim, olha, filho, o dinheiro que você está levando lá para a tua igreja, você devia estar dando alimento para uma pessoa que está precisando. Porque a tua igreja, a católica apostólica de Roma, ela é trilionária. O dinheiro que você pega aí, recolhe, paga o padre, paga isso, paga imposto, paga isso, paga aquilo, aí pega uma taxa, leva para o bispo lá, recolhe das outras igrejas, pega uma taxa, leva para a sede faz as despesas que eles têm que pagar aquele monte de gente e manda para o Banco do Vaticano o restante. Todas as cidades fazem isso. Ah, mas eu saí dessa por causa disso, da católica. Eu entrei na Deus e Amor. Mesma coisa, tal mãe, tal filhas. A Jezabel e as Atalias. A Jezabel é a mamãe e as filhas são as Atalias. Todas as outras, saindo da católica apostólica romana e da ortodoxa, nasceram ali de Martinho Lutero para cá. As luteranas e a protestante, neopentecostal, todas são as filhas e usam as mesmas técnicas que a mamãe, de enriquecimento, de doutrinar, de dogmas, de catecismos, de homilias maravilhosas, vendem prosperidade, todas elas vendem tudo aquilo que eles não vão te entregar. Salvação vendem. Olha, a pessoa está doente, mas eu vi, outro dia eu conversei com o pastor, ele falou, mas eu já vi acontecer, você entendeu? Em nome de Jesus curar. Ô meu irmão, o próprio Yahshua, quando veio para cá, falou que um reino dividido se autodestrói. Você acha que esse reino organizado pelo Deus desse mundo, nesse sistema maligno, ele é o proprietário disso aqui, irmão. Ele usa o nome de Deus Jesus, que é a marca que ele implantou aqui para seduzir, como se fossem eles os salvadores. Mas eles são da porta larga, aqueles que vão te levar você para Roma, para o Vaticano. Agora, nos finalmente, você vai ouvir que tem muita gente se desigrejando. Eu estou ouvindo já, a partir de agora, a gente começa a ouvir. Tem muitas pessoas se desigrejando, não quer aquela igreja porque não estão encontrando, você entendeu? As boas novas, você entendeu? Uma estrutura espiritual, você entendeu? Para que você se sinta que você está realmente buscando um projeto salvítico de purificação e limpeza para estar pronto no momento, como as virgens prudentes. Tinha as imprudentes e tinham as virgens prudentes.
As virgens prudentes são aquelas que estão acordando, estão entendendo a verdade, se libertando desse sistema maligno, irmão, se afastando e buscando, irmão, você entendeu? Os verdadeiros que foram omitidos, escondidos das terras dos viventes. Jeremias 11:19, é sobre pegaram esses nomes, esconderam da terra do vivente, o nome do pai, a árvore e o fruto da árvore, para que ninguém nunca mais lembrasse desses nomes. E é difícil mesmo você lembrar desse nome, irmão, você que está me ouvindo agora a primeira vez também, porque há 2.300 anos, Antíoco Epifânio colocou dentro do templo, no lugar de Al, colocou o Zeus, o Deus, e no lugar do cordeiro e Alxa ele colocou um suíno, que é a abominação da desolação. 2.700 anos, irmão, isso faz. Agora imagina você, se uma mentira contada 1000 vezes vira verdade, 2.700 anos, o sistema falando que é Deus de Jesus, é Deus de Jesus, é Deus de Jesus. Meu irmão, tua mente está cauterizada. Ah, meu pai era, claro, meu avô era, claro, meu bisavô era, claro. Você entendeu? Há 1000 anos era, claro. Há 2000 anos era, claro. Por quê? Porque esses nomes estavam escondidos. Agora que eles estão vindo à tona, irmão. Agora que os achados arqueológicos de 1948, Nag Hammadi, Mar Morto, dos Essênios, Ilha de Elefantina, de Qumran, todos esses documentos originais escritos em hebraico estão sendo transliterados para o português. Vem cá, todos os documentos você pega e acha Ial, Ial, Ialxa, Ial, Ialxa. Aí ele fala assim, o próprio pai coloca na cidade, sabe como chama lá na cidade onde está o templo? Ial-Shalã. Ele falou para rei Davi, na época do rei Davi, coloca naquela cidade o meu nome que eu a abençoarei. Por isso que chama Cidade Santa. A Ial-Shalã terrena lá é reflexo da Ial-Shalã espiritual, aquela que vai descer. Depois que ele restaurar esse reino aqui, entendeu? Expurgar tudo isso, eliminar tudo que não presta aqui, isso aqui vai ser restaurado e a nova Ial-Shalã descerá e nós reinaremos com o nosso rei Yahushua Mashiach aqui, irmão. Nós subiremos até que restaura e aí nós desceremos. Vocês estão entendendo, irmão? Mas é todo mundo? Não, não é todo mundo. Por quê? Porque o caminho, ele foi dizer, o caminho que vai para a morada celestial é estreitinho. Você precisa simplesmente, irmão, e é tão difícil. É coisinha simples, mas é dificílimo de fazer isso. Arrepender de tudo desse mundo, afastar das coisas desse mundo, irmão, afastar das ilusões e maluquices desse mundo. Você entendeu? E começar a trabalhar em forma de purificação. Se desligar. Ah, mas eu gostava de jogar bola, eu gostava de jogar uma bolinha, eu gostava de jogar um truquinho, eu gostava de beber uma cervejinha, eu gostava de fazer tal coisa, eu gostava de fazer isso. Larguei mão de tudo, irmão. Eu estou afastando disso tudo, é sequencial. Vem à vontade, porque eu sempre fiz isso. Ah, mas é pecado fazer um negocinho, é brincadeira, tal. Mas é melhor eu estar me preparando espiritualmente com a minha lamparina e com o meu azeite, porque ele já está para chegar. O noivo, irmão, o noivo. E quando tocar o shofar, o noivo está chegando. Quem não está preparado? Todos querem a salvação, irmão. Todos querem. Todos naquela hora vão correr. Porque eles vão ver o sinal maravilhoso. E é ele. Todo mundo vai olhar e falar, ó Deus, ó Jesus. Ele falou, não, eu não vos conheço. O Deus de Jesus eu não conheço. Eu sou Ial, papai, e o meu filho é Ialxa. Vocês não leram? Ah, mas eu li na minha Bíblia. Ah, então você não leu as outras originais? Você só leu aquela que Roma criou para vocês? Você não teve a curiosidade quando o Hamilton e outros, você entendeu, estava semeando o meu nome, você ouviu e riu, falou que ele estava louco? É, alguns da minha família falam isso, irmão. Mas eu oro em tefilá, em oração, para eles abrirem os olhos antes que seja tarde. Eles vão começar, eu pergunto, vocês vão começar, muita gente começar a desigrejar. Jovens que não vão mais, as mulheres todas não estão tendo mais filho. Por que as mulheres não estão tendo mais filho? Porque os últimos, aquele que segura o iníquo, aquele que não fez com que Lúcifer e Satanás aparecesse até agora, são os anjos ainda que precisavam descer para ter oportunidade de vir aqui para esse mundo, você entendeu? E
escolher um partido. Ou fica no mundo, ligado com as coisas do mundo, com os bens do mundo, com os nomes colocados pelo sistema babilônico do mundo, que é Deus de Jesus, que levam vocês para Roma, para o Vaticano. Ou vocês arrependem disso tudo, saem disso tudo, você entendeu? E se preparem espiritualmente, espírito e verdade, para que quando o Yahshua voltar, e ele está voltando, irmão, para restaurar esse reino, mas antes disso, ele vai arrebatar, ele vai colher. Falou assim, olha, sabe, aquela linhagem que lá no início da humanidade, Lúcifer veio e colocou a linhagem dele, a semente dele no útero de Eva, e nasceu Caim, o joio. Então, Adão também colocou uma semente em Eva, e nasceram os gêmeos, a linhagem de Caim, o joio, e veio também a linhagem do trigo. Essa linhagem do trigo, eu vou vir colher, porque é a minha linhagem, aqueles que eu dei oportunidade para voltar para casa. Mas só que essa minha linhagem, sim, Deus, está contaminada. Está contaminada, porque no momento do sexo ali, o sangue se contaminou, o DNA está contaminado. Então vocês precisam se purificar. Eu vim no momento oportuno, trouxe o perdão para vocês, disse para todos os meus ali, judeus, do qual eu vim para resgatar, eu vim com o nome do meu pai, papai chama Yahweh e eu lhe chamo Yahshua, e vocês não me aceitaram. Não me aceitaram. Foi nesse momento que deu abertura para todos os outros irmãozinhos, você entendeu? Que são os enxertos ali para a oliveira, que são os gentios. Paulo foi levar as boas novas para todos nós. Nós hoje somos agraciados por isso. Porque os judeus se acharam que eles, somente ele, e não aceitaram Hashem Yahshua. Hashem Yahshua. Estou esperando o Emanuel, o Deus para todos. Mas o nosso é Yahweh, não é Deus, o nosso é Yahweh. Hashem Yahweh. Yud-He, Vav-He. E o nosso Salvador, filho de Yahweh. Miriam, Maria, quando foi dar a gestação do filho dele, ele mandou o anjo falar com Miriam. Miriam, você vai e falar para Miriam que ela vai ter um filho. E Miriam assustou no momento que o anjo conversava com ela, anjo Gabriel. Falou, mas como eu vou ter um filho se eu não conheço o homem? Conhece o quê? Não tive relação sexual com o homem? Calma, Miriam, eu vou explicar para você. Hoje você não entende, mas agora no futuro, passado os 2000 anos que Miriam, naquela época medieval ainda, né? Hoje nós entendemos que hoje tem como fazer um filho nascer no útero de uma mulher sem sexo, mas naquele tempo ninguém sabia. Hoje nós sabemos que uma barriga de aluguel pega um óvulo pronto, já fecundado, coloca in vitro no útero da mulher, ela só vai gerar o filho, tira, e ela não tem nada a ver, ela só fez a gestação, porque uma pessoa feminina e uma pessoa masculina fecundaram o óvulo veio pronto só para ela fazer a gestação. Barriga de aluguel. Hoje chama isso aí, já teve até uma novela lá, chamada Barriga de Aluguel. Você entendeu? Miriam foi barriga de aluguel. Muitos seguidores de Maria ficam loucos, desesperados. Mas eles usam Miriam, a bem-aventurada, irmão. Você entendeu? O nome dessa maravilhosa Isha, mulher, que é uma igreja maravilhosa. Igreja que eu falo, a pessoa dela, não é a igreja o templo que eles usam lá na cidade de Aparecida do Norte, usando o nome dela para comercializar, assim como o próprio Mashiach, quando ele chegou lá no templo em Al-Shalom, que ele viu o clero todinho lá, os Nicolaitas, né? O clero dos judeus, o Anás, Caifás e todo aquele clero lá, milhares de pessoas lá com seus lactérios, entendeu? Com aquelas peiteiras, com as 12 pedras preciosas, com o nome das 12 tribos, tudo lá. E Yahshua lá embaixo falou assim, vocês estão fazendo da casa do meu pai, casa de oração, comércio. É o que eles fazem hoje, irmão. Hoje eles repetem tudo aquilo. Naquele tempo que Yahshua falou aquilo lá, Roma, Império Romano, você entendeu? Quando destruiu aquilo tudo no ano 70, destruiu e colocou esse povo israelita todo ali, judeus ali, no mundo como ciganos sem pátria. Eles ficaram no mundo sendo perseguidos e mortos. Hitler matando, outros matando, todo mundo falava que era matar. Eles foram escondendo e escondiam a sua origem de judeu para não morrer. Mas eles não esconderam os nomes verdadeiros de Yahshua. Os israelitas, irmão. Os judeus, você entendeu? A gente vê que eles se venderam ali, né?
Tá? E não aceitaram o Yahushua, tanto é que perseguiram e mataram o Yahushua Mashiach junto com os romanos. Você entendeu? Hoje, esses romanos, que são a origem, você entendeu, da Igreja Católica Apostólica Romana, o Vaticano, dentro de Roma, dentro de uma área de 44 hectares, tem um país dentro de Roma, você entendeu, que é dona hoje do Império Babilônico religioso. E daí derivou toda a religião, o cristianismo que manda no mundo. Vai fazer uma Bíblia, tem que pagar royalties para Roma, vai fazer não sei quanto. O livro mais vendido no mundo é a Bíblia Católica Apostólica, paga-se royalties para lá, você entendeu? Mas o verdadeiro são os pergaminhos escritos pelos profetas, escritos pelos apóstolos, que foram transliterados para o português dos pergaminhos. Não veio da Septuaginta e não veio das alterações que eles fizeram nos pergaminhos, escondendo os nomes verdadeiros, as datas das festas hebraicas. Tanto é que o Jesus que vocês seguem, cristianismo, o nascimento dele é dia 25 de dezembro. Eu fiz uma gravação agora há pouco e expliquei que no dia 25 de dezembro, todos nós, e eu estava dentro, a gente chegava no dia 25 de dezembro, que é aquela festa, alegria, tal, matava aquele porco gostoso em cima da mesa e todo mundo comia aquela leitoa, aquele porco. Por quê? Porque representa o porco comido ali no Natal, naquela festa maravilhosa que fazia do cristianismo, é o suíno, irmão, que representa o Jesus. Estava comendo Jesus ali, o suíno. Tá? Porque Antíoco Epifânio, quando matou lá, em cima do altar, no lugar do cordeiro, você entendeu? Ele colocou o suíno para ser adorado. E quem não adorasse ia morrer. E até hoje, irmão, o cristianismo, você entendeu? Todos os que estão no cristianismo hoje, tanto católico como evangélico, protestante, espiritismo, candomblé, maçonaria, todos eles, você pode ir em qualquer templo desse povo aqui, no Brasil, em qualquer lugar, tem o Jesus da cruz e o Deus, que é da Babilônia, do sistema, do Império Babilônico, irmão. Todos adoram ele, por quê? Porque é um nome comercial. Você abre um templo daquele e ali você se estrutura, se organiza, ganha dinheiro, tal. Todos os donos de religião são milionários. Por isso que quando João recebeu a mensagem de Yahushua Mashiach, escreve para as igrejas, 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A última igreja dessa última era em que nós estamos vivendo, antes de Yahushua chegar, ela chama a igreja de Laodiceia. Do últimos 50 anos agora, você entendeu? Ela começou ali, Joesley, ali 1800 e alguma coisa, você entendeu? Que houve aquele grande reavivamento de Ellen White, criadora da Sétimo Dia, John Wesley, criadora de todo. Aí foi nascendo os criadores das igrejas, Martinho Lutero, os luteranos, que foi ano de 1520, e aí foram nascendo. Aí todo mundo criou igreja. Valdomiro criou igreja, R.R. Soares criou igreja, Malafaia criou igreja, todo mundo foi criando igreja e foi colocando ramificação, igual o dono do McDonald's foi colocando ramificação e todo mundo paga royalty para o dono da McDonald's. O King James vem, coloca ramificação, escolhe só a cidade de 100 mil habitantes, que ganha mais, e ganha royalty, você entendeu? É igual às igrejas, irmão. Você coloca uma igrejinha, você coloca um monte de gente lá e fica tosquiando 10%, 10%, 10%. Nós temos que fazer isso. Nós temos que reformar. Nós temos que colocar aqui para vocês um pouco de conforto, ar-condicionado. E todo mundo mete a mão no bolso e tem que pagar. Todo mundo, nós vamos fazer uma campanha para doar lá para... você traz um saco de arroz, você traz um saco de feijão. Então tudo isso, irmão, custa dinheiro. Imagina você. Pensa comigo, pensa um pouquinho só, irmão. Aqueles que estão até agora ouvindo, pensa comigo. Imagina todo esse... Eu sou de Andradina. Imagina todas as igrejas de Andradina, e todos esses padres de Andradina, e todos esses pastores de Andradina, se reunisse, falasse assim, olha, o Hamilton falou uma coisa interessante lá, importantíssima, irmão. Ele foi lá no asilo uns tempos, precisa reformar os quartos do asilo, tal, pôr ar-condicionado nos quartos, daqueles velhinhos que precisa, porque o próprio Mashiach falou assim, que a igreja verdadeira queria que olhar pelos velhos, pelos órfãos, pelos doentes, por aqueles que estão com fome, por aquelas pessoas que estão transitando na rua, batendo palma, pedindo comida, fazer uma casinha de sopa, levar para Camor, levar para Camenor, para o Bom Jesus, para tratar. Mas esse dinheiro todo que a gente hoje gasta com a igreja, não precisa de igreja, a gente vai rezar na casa do Hamilton, nós vamos rezar na casa do fulano, na casa do... Todo dia a gente vai fazendo uma na casa do outro, reunindo, você entendeu? E isso é igreja de saída, igreja reunida,
congregação reunida, não é a denominação, é a congregação reunida, mas no nome de Yahshua Mashiach, é o que ele queria de nós. Mas o sistema colocou o nome de Deus e de Jesus, que é para dividir. Vocês estão entendendo que o nome de Deus e Jesus só divide? Só divide, irmão. Por que divide, Hamilton? Porque a própria Igreja Católica se dividiu, ela virou duas. Então, se fosse muito bom, era uma só, não, virou duas. A Católica Apostólica de Roma e a Católica Ortodoxa. Elas se degladeiam, se mataram, gente ali morreu por causa disso. Se dividiu, então, olha, você é muito brabo, você só quer mais dinheiro, e então vamos dividir. Você fica pra lá e eu fico pra cá, e ninguém mexe com ninguém. Você toma conta do seu território, eu tomo conta do meu território. Aí Martim Lutero foi protestar, quiseram matar ele, criou outra igreja. Aí, meu irmão, todo mundo falou, eu não gosto daquela, porque aquela ela cobra dinheiro para indulgência, ela tá perseguindo minha família, bababá, eu vou para a luterana. Aí a luterana viu que estava ganhando, aí criou 6.000 igrejas, 6.000 placas de denominação com CNPJ. E todos os donos dela, irmãos, presta atenção, pesquisa quem é o dono da igreja que você frequenta. Veja como que está a situação dele, se ele não tem casa em Alphaville, se ele não tem mansão nos Estados Unidos, em Miami, se ele não tem jato, se ele não tem, você entendeu, avião, helicóptero, você entendeu? Se ele não prostitui, escondido, isso é tudo escondido, irmão, com as ovelhas que ele tosquia. É isso, irmão. É esse é o mal do sistema religioso babilônico, irmão. Por isso que eu desliguei disso tudo, e quando eu achei, eu me senti privilegiado, irmão, porque ele toca todo dia no seu coração. Isso que eu estou falando para você, é ele que está tocando no teu coração para você. Ah, mas eu preciso entender. Claro, irmão, busca, pesquisa quem que é, qual foi a origem desse nome. Você vai ver que foi ele que criou Adão e Eva. Foi ele que, antes de criar tudo isso, ele já era. Não é Deus, não. Deus foi criado lá em Nimrod, quando o papai criou, desmontou aquela torre toda, aquela Babilônia, chama Babilônia. Sabe qual que é o significado de Babilônia? Consulta aí. Confusão. Essa grande confusão, esse grande império que hoje manda no mundo, essa grande confusão. Por isso que o mundo é confusionista, cheio de divisões políticas, divisões religiosas, divisões na sociedade, divisões de todo tipo. E ele quer isso. Por quê? Porque ele não quer a unidade, que as pessoas pensam iguais. Porque se nós pensássemos iguais, nós íamos ter caridade, nós íamos ter mais amor, nós íamos ter mais respeito, consideração, ajudar aquele que está se perdendo, ajudar os velhos que estão sofrendo, doentes, ajudar aquela pessoa que desempregou. Vou ensinar ela, olha, vou levar ela para minha empresa, e aí vou ensinar ela a montar, ela aprender a pescar, comer o peixinho dela também. Não, o sistema não quer isso, o sistema quer desgraça, o sistema quer que você fique dependente, te dá um cartãozinho para você ficar ganhando o mínimo, você entendeu? E corro no ser. Tá aí mais um recado, irmão. É isso que eu tenho que fazer durante todo o tempo que permanecer por aqui, enquanto meu pai, Yahweh, e o meu Salvador, Yahshua Mashiach, permitir. E é por pouco tempo, eu sei. Opa, agora eu vou falar uma coisa para vocês, eu sei que é por pouco tempo. O papai, quando deu 120 jubileus, 6.000 anos, lá em Adão e Eva, já se transcorreram 5.993 e 4. O calendário caraíta, hebreu, já rodou 5.993, 94 anos. Então falta 7 anos para acabar. Tudo. O mundo vai acabar, Milton? Vai ter o quê? Uma bomba atômica? Não. Yahshua vai retornar, irmão. Ele, o filho do dono, aquele que eles mataram. Sabe aquela passagem da vinha lá, Escuta, vocês que gostam de ler as Sagradas Escrituras, leia essa parábola da vinha. Ele mandou um servo e eles mataram o servo. Ele mandou outro servo e mataram. Ele falou, eu vou mandar meu filho, que eles vão respeitar, e aí eles vão dar a parte para mim colher, e o meu filho vai trazer. E aí quando eles viram que era o filho do dono, ele falou, vamos matar, porque ele só tem aquele cara lá de filho, e aí nós matamos, nós já fica herdeiro disso aqui. Aí o pai... Aí eles mataram. E aí Yahshua perguntou para eles, para quem? Para o clero, para os caras do clero que estava, você entendeu, instigando ele ali para pegar ele no contrapé. Ele falou, mas isso você está falando de nós.
É de vocês mesmo que nós estamos falando, Yalcha falou. É de vocês que... Então você está dizendo, o papai, vocês vão me matar, e aí a justiça chegará logo em seguida. Não é assim, matou o filho dele hoje, amanhã eu vou mandar a justiça, mandar meus exércitos. Não, não, não. Porque ele já tinha escrito que teria que transcorrer 6.000 anos. Quando eles mataram Yalcha no madeiro pregado, ali cravou a hora que ele falou assim, ó, está tudo consumado, pai, tudo que eu vim fazer para ti. Tá tudo feito, papai. Agora é só passar mais 2.000 anos, aí eu volto e restauro esse reino. Acerto a conta com todo mundo. Esses que me mataram, esses que estão mentindo, esses que estão profetizando, enganando as minhas ovelhas no meu lugar, usando o meu nome do pastor, que é ele, falando que é eles que são os pastores, padres, donos das igrejas, das religiões, entendeu? Falando que, chamando-me de porco, ao invés de falar a verdade que eu sou Yalcha, chama eu de porco, porque quando você fala Jesus ou Jesus, você está chamando o verdadeiro de porco. Quer saber mais, irmão? Estuda. Compra as sagradas, compra pergaminhos, traduzidos do hebraico para o português. Muitos documentos foram tirados ali no cânon bíblico e você não acha dentro de Bíblia. A Bíblia foi feita para os cristãos. Os padres, eles são bem claros e enfáticos. A Bíblia foi feita para os cristãos. Entendeu? Não foi feita para aquele que quer buscar a verdade. Foi feita para satisfazer a vontade dos cristãos. Prosperidade, prosperidade, que você tem que prosperar, bababá. E o nosso trata-se, você tem que se desligar desse mundo e se preocupar com a tua limpeza, purificação, para que o filho venha te colher você e levar você de volta para casa, porque você não é desse mundo. Nós não somos deste mundo, irmão. Você está entendendo, irmão? Nós não somos. Nós viemos pelado, todo mundo veio peladinho chorando. Iau, 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 chamando Iau. Iau, 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 iau. Por quê? Porque o Iau, nós aqui, e nós falou assim, calma filho, você vai passar um período aí, você entendeu, de aprendizado, e aí durante todo esse períodozinho, você entendeu? Você vai ter todo o livre-arbítrio para escolher. Porque lá você vai, às vezes você vai gostar das ofertas desse mundo, carro, casa, prostituição, você entendeu? Dinheiro, gozo, tal, tal, tal. Ou você no meio do caminho, vendo tudo isso, seus olhos vão se abrir. E você vai querer saber a verdade. E quando você começa a buscar a verdade em Mateus 7,7, você encontra. E aí você desliga disso tudo. E aí eu vou ficar feliz, porque eu não precisei tocar em você. Satanás te ofertando. E eu não precisei tocar em você. Você por si só se encontrou em espírito e verdade. Se afastou disso tudo. E ainda alertou os outros irmãozinhos, alertou a sua família, alertou. Eu sei que, assim como Yalcha, quando assumiu o ministério dele, que ele se emergiu lá com 30 anos, João emergiu, ele foi para o deserto, Lúcifer tentou, não conseguiu, e ele foi para Belém. E lá em Belém ele não foi para a casa de Míria, da mãe dele, e nem aonde estavam os irmãos dele, ele foi direto para a sinagoga. E lá na sinagoga ele começou a falar, ele começou a ler Isaías 61:1. Eu vim, entendeu? E acabei de receber a unção, o Espírito do Pai, e eu vim aqui para trazer as boas novas, você entendeu? Para os doentes, para os oprimidos, e começou a falar, de repente chegou Miriam e os irmãos dele, e aquele todo, vai lá e chama lá meu filho, Miriam, vai lá e chama lá meu irmão, e ele falou assim, não, fala para ela lá, que a minha mãe e os meus irmãos são vocês que estão me ouvindo. Então, ele vai falar isso aí no dia que ele chegar, que a maioria de vocês que estão seguindo Jesus e o sistema da religioso, naquele dia vocês vão falar assim, mas em seu nome eu curava, em seu nome eu orava. Ele vai falar assim, mas em que nome, filho, você estava clamando e orando? Em nome de Deus e Jesus, eu não vos conheço. Porque eu conheço todos os meus filhos pelo nome. E todos os meus filhos me conhecem pelo meu nome. Olha que maravilha, essa é a maior graça. Nossa, irmão, é conhecer Yalcha antes de expirar o tempo de a gente se converter, se arrepender, para nós ganhar a nossa e o nosso nome escrito. E aí nós vamos ganhar uma pedra branca. Você já leu sobre isso, irmão? Uma pedrinha branca. Está lá
em Apocalipse 13, Apocalipse, eu acho que 2 ou 3. E lá vai estar um nome, que era o nome nosso, da preexistência da morada celestial. Tá bom, irmão? Mais uma evangelho, mais uma boa nova, mais uma semente semeada. Se o teu coração estiver receptivo, tu ouviu e tu vai pesquisar. Agora, se tu, igual um irmãozinho falou ontem, nós estávamos entregando lá em Murutinga do Sul, na minha cidade que eu nasci. Ela falou, eu já tenho convicção. Estúpida. Eu estava levando a palavra para ela, de repente ela não conhecia. Eu falei para ela, você sabe da preexistência? Eu não sei da preexistência, eu já tenho convicção, eu sou de Deus e Jesus. Ótimo. Nós não estamos aqui, irmão, para discutir, para você sair, você entendeu? Para você se sentir que nós estamos forçando a você. É você que vai escolher, irmão. Você é livre, o papai já deu e quando ele morreu lá pregado, ele veio trazer o perdão, ele nos perdoou, e ele já veio trazer a libertação, que Lúcifer, Satanás, nós somos livres dele. Alguns estão presos nele porque quer. Alguns estão seguindo Deus e Jesus porque quer. Igual ela falou, eu sou livre, eu já tenho convicção. Então você tem plena convicção de seguir quem você quer. Você é livre, irmão. Mas eu não sei se você sabe da verdade que te liberta, irmão. Você acha que você é livre, você está dentro de uma gaiola, de um aprisco, doutrinando todo dia o padre falando para você. Por que padre, ele deveria levar essa mensagem igual eu estou levando? De graça te dou, de graça levas e dá. Não, eles são assalariados, irmão, pelo sistema, irmão. Padre ganha 8, 9, 10 mil reais, pastor ganha. Outro dia o cara questionou o pastor e falou, não interessa quanto que eu ganho, é minhas obras que eu faço. Mas qual que é as suas obras que você faz aqui, irmão? De vez em quando a gente manda lá pro asilo, mas o dinheiro da igreja? Não. A gente faz uma campanha com todo mundo, cada um traz um pouco, mas o dinheiro que se arrecada na igreja? Não, isso vai pra sede, isso vai pro Banco do Vaticano, isso vai pro Edir Macedo, isso vai pro R.R. Soares. Comprar boi, fazenda, avião, jato, vai comprar tudo. Não vem dinheiro do Vaticano para reformar a igreja de Andradina, não, é campanha, você tem que fazer quermesse, você tem que vender cachorro quente, você tem que pegar teu cartãozinho, teu carnê e vender. Mas o dinheiro que tem lá no Vaticano, trilhão, não, aquilo é tesouro. Quem está na pirâmide? Abra teus olhos, irmão, abra teus olhos, irmão, abra teus olhos espiritual, irmão.